Irmãos, bom dia, a graça e a paz. A lição dessa semana que nós vamos estudar é sobre a sabedoria, temor sem medo. E nos traz como texto base, o texto é todo contido em Provérbios, principalmente do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 18, e Provérbios 8, de 22 a 36, e o texto base é: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. É claro que a gente já começa com a reflexão que o sábio recebe instrução, porque uma das virtudes do sábio é a da aprendizagem constante, é de gostar de aprender. Quem não gosta de aprender, é difícil se tornar sábio. O objetivo desta lição é mostrar ao aluno que a verdadeira sabedoria só adquire aquele que está disposto a estudar e praticar os ensinamentos da Palavra de Deus. A nossa lição começa com a reflexão, uma reflexão de um conto de Aristóteles. Ele conta que em Siracusa, alguém perguntou a um poeta, o que era melhor, ser sábio ou ser rico? E o poeta disse: eu acho melhor ser rico, porque eu nunca vi rico batendo na porta de sábio. Geralmente são os sábios que batem na porta dos ricos. Posteriormente, alguém falou isso para um filósofo, e o filósofo refletiu e disse: é verdade, mas é porque os sábios sabem o que eles realmente necessitam, e os ricos nem sempre sabem o que têm necessidade. Então, veja, a importância da sabedoria não é só pelo que temos, mas é pelo que sabemos que necessitamos e pelo que sabemos buscar também. O livro de Provérbios nos fala sobre a sabedoria e até personifica essa sabedoria. Eles utilizam um termo, uma palavra no original, Hokmah, e é a palavra dedicada à sabedoria em hebraico. Em primeiro lugar, o que significa sabedoria no livro de Provérbios? Ensinos e palavras de inteligência. Já queria adiantar que, para quem tiver alguma dificuldade nos diversos conceitos de sabedoria, o ideal é nós entendermos, a grosso modo, numa linguagem mais popular, que sabedoria seria, numa linguagem até matemática, sabedoria seria uma junção ou uma somatória entre conhecimento e discernimento. Juntando conhecimento com o discernimento, nós temos a sabedoria. E aí, quanto mais conhecimento a gente tiver, e quanto mais discernimento a gente tiver de como usá-lo, e do quanto falta, do quanto necessita, isso é o suficiente para que a gente vá adquirindo cada vez mais sabedoria. Segundo, a sabedoria é entendida como um bom proceder, afinal, quem sabe muito não é como certos indivíduos que estudam e detêm até um bom conhecimento, mas o utilizam indevidamente, o utilizam para o mal, o utilizam para causar danos. Isso não é sabedoria. Pode ter até um bom conhecimento, mas ele não é usado com discernimento, pois não é para o bem de todos, e nem para o bem de alguns. É só para o bem de si próprio, geralmente. Sabedoria também quer dizer justiça, juízo e equidade. E olha que coisa interessante, isso está no versículo 3 do capítulo 9 de Provérbios. Mas o que difere justiça de juízo e de equidade? Bem, você vai encontrar diversas definições sociológicas sobre isso.
Você vai encontrar definições no dicionário sobre isso e até definições dentro do direito. A minha análise aqui é como teólogo, né? Já que eu não sou nem operador do direito, nem estudioso do direito, e muito menos um rábula. Então, eu desconheço a terminologia do direito, mas como teólogo aqui, a noção que a gente faz de justiça, né? Que é aquela sensação que o indivíduo tem que uma justiça realmente foi feita, e não só o indivíduo, mas a sociedade de uma maneira em geral, né? Quando houve a aplicação da lei e houve a satisfação, né? De ambos os lados, de todos os lados, né? Agora, algumas vezes a gente tem o juízo. O juízo é a aplicação da lei baseada na letra da lei, necessariamente, né? Baseado no que o direito fala, mas geralmente no direito positivado, e foi aplicado, mas às vezes não satisfaz a ninguém que está envolvido, né? A parte nenhuma, às vezes satisfaz só uma das partes, né? Os outros ficam insatisfeitos, e aí se diz, não foi feita justiça. Claro, foi aplicado o juízo, foi aplicada a legislação e feito o juízo adequado. E a noção de equidade que nos traz o livro de Provérbios é aquela noção de equidade que geralmente nós entendemos, né? Que não é a igualdade pura e simples, mas é uma igualdade compensatória, onde se dá onde se dá mais aos que mais necessitam, né? E onde se dá menos aos que menos necessitam, né? Essa é a noção de equidade. E a sabedoria envolve os três elementos: justiça, juízo e equidade, né? Então ela consegue equilibrar esses três elementos aí. A prudência, depois conhecimento e bom siso, e aí é bom entender o seguinte aqui. Siso, que em geral a gente entende como seriedade, já que a gente diz que fulano é sisudo, é aquela pessoa do rosto fechado, né, do rosto extremamente sério, não sério nos negócios que faz, mas que tem a fisionomia extremamente fechada, né? Mas quando a Bíblia fala de bom siso, ela está falando de seriedade nas coisas que se deve ser sérios. E claro, em alguns momentos a gente precisa ter, né, uma sisudez, né, fisionômica. Mas em outros momentos é sempre bom, né, ter o sorriso que aformoseia o rosto, como diz o próprio livro de Provérbios. Habilidade, e termina com temor ao Senhor, né? Essas são características de uma boa sabedoria. E olha, o princípio, né, está no versículo 7. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E é importante porque temor do Senhor não é só um temor a Ele, mas é um temor que também vem dEle, né? Então, uma relação importante, é um temor que o próprio Senhor nos dá e um temor que nós temos. Esse temor além de profundo respeito, é reverência também, é reverência também, tá? Então, profundo respeito com reverência. Esse profundo respeito e essa reverência, ela é baseada no fato de nós entendermos o seguinte, que Deus é santo, e aí, portanto, a gente tem um temor até exagerado quando o homem se depara com a santidade de Deus. A gente pode exemplificar, por exemplo, podemos exemplificar da seguinte forma. O indivíduo entra numa igreja barroca, né? A gente pode ir em uma igreja barroca que tem Rio de Janeiro, que tem Ouro Preto, Mariana, em qualquer uma dessas cidades, outras também, Salvador, né? Outras que têm a igreja barroca. Geralmente a igreja barroca ela é feita com muito ouro. E o modo como foi feito a arquitetura tem um objetivo. Aquele objetivo, o objetivo de deixar o indivíduo que está olhando entender a sua pequenez com relação a um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Então aquela quantidade de ouro dedicada a Deus, a beleza, até a altura da construção, né, do pé direito da construção, visa mostrar ao ser humano quão insignificante ele é diante de um Deus tão grande.
Então essa é a ideia que se tenta passar de um Deus tão santo e nós tão pecadores diante dele. Porém, o nosso temor não é baseado só nisso. Ele é mesclado em outra coisa, no entendimento de que Deus nos deu a sua graça, né, que nós recebemos o seu favor, que ele nos ama e aí nos perdoou dos nossos pecados. E, portanto, não há motivo para a gente ficar agora apavorado, se tremendo, né? Mas sim, gratos a ele, entendendo que ele é santo, mas grato a ele pela sua bondade, entendemos que ele é nosso Pai, portanto a gente pode entrar com tranquilidade diante dele. A sabedoria, de acordo com Provérbios 8 e 22, né, ela origina-se em Deus, que a usou para criar o universo. Aqui, o livro de Provérbios até personifica a sabedoria, né? Como se a sabedoria fosse um indivíduo, né? E aí a gente vai encontrar lá em Colossenses 2 e 3, que em Cristo habita a plenitude da sabedoria de Deus. Então, em Cristo seria o máximo de toda a sabedoria de Deus, né? Então, para nós, normalmente, isso não é obrigatório, isso não é doutrinário, né? Mas a gente crê como se Cristo fosse a própria sabedoria de Deus, né? Sintetizado, claro, isso fica para o nosso entendimento, né? Então é como se a sabedoria fosse Cristo, embora há outros entendimentos a respeito. Sabedoria não se adquire geneticamente. Alguém que acredita até numa sabedoria hereditária, há pessoas que geneticamente herdaram, e aí eu estou falando do hereditário aqui só como genético e não como a construção cultural, né? Mas há pessoas que herdaram uma genética boa, a capacidade de memória e outras coisas mais, pessoas que têm, crianças que têm um QI excelente, ou por um motivo ou por outro, né? Essas pessoas conseguem reter a grande quantidade de conhecimento. Mas isso não quer dizer sabedoria, né? Às vezes até alguns conseguem ter um QI alto, conseguem reter muito conhecimento, conseguem adquirir muito conhecimento, mas não sabem usá-lo devidamente. Portanto, não tendo discernimento, não tem sabedoria, só tem o conhecimento, né? Algumas vezes a sabedoria também não bate com a lógica humana, conforme Provérbios 14 e 12. E aí é interessante a gente refletir, porque a sabedoria de Deus pode ser loucura para os homens, né? Na verdade, é um verdadeiro paradoxo, visto que os homens têm uma visão limitada e Deus tem uma visão sistêmica, ele vê o todo. Então, para o homem que tem uma visão limitada, uma visão local, para esse homem, determinadas coisas que estão acontecendo são verdadeira loucura. Agora, para Deus que está vendo o todo, tudo que ele faz tem sentido, é claro, né? E nós precisamos entender isso para algumas vezes, quando passamos por luta, por problemas, por dificuldades, a gente entender que isso faz parte de um plano de Deus que está na sua visão sistêmica, na visão de Deus de um todo, que nós só vemos parte dela e que para nós não faz sentido algum agora, mas algum dia isso fará sentido, né? Então a sabedoria, ela não tem lógica, e principalmente a sabedoria de Deus a quem nos referimos, porque não há sentido algum em certas coisas que Deus fez e que para nós é uma loucura, né? Como o dono de tudo, nascer sem casa, nascer num espaço que não tinha nem hospedagem, não ter onde morar, viver a vida inteira morando na casa dos outros, ser sustentado por terceiros, não ter propriedade para si. A própria cruz que morreu não era dele, era nossa, né? O local onde ele foi sepultado também não era dele, viveu uma vida inteira sem ter nada. Isso é um verdadeiro paradoxo, isso é uma loucura, não é? Como é que você é dono de tudo e não tem nada? Então, veja, não faz sentido para muitos essa sabedoria de Deus.
Mas é preciso um pouco mais de fé, de discernimento, para entendermos sobre essa sabedoria, né? Para obter a sabedoria divina, preciso desconfiar do meu próprio entendimento e confiar no Senhor. Está em Provérbios 3, do versículo 5 ao versículo 8. Né? Sim, às vezes o que eu entendo é só o parcial, às vezes o que eu entendo é o que a minha pequena visão diz, né? É o que a minha miopia humana é capaz de entender. No entanto, eu preciso entender que a sabedoria de Deus, ela é muito maior e que eu, para agir com sabedoria, preciso entender que o que vem de Deus é muito maior. Agora, como é que a gente adquire essa sabedoria? Deus é a fonte de toda sabedoria, né? E está lá em Tiago, né? Se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, quer dizer, dá de vontade própria com maior prazer, e tem mais, e não lança em rosto. Né? Em geral, a gente gosta de lançar em rosto, de passar, né, na frente das pessoas, olha, eu te dei isso, eu te dei aquilo. Né? Mas o interessante é que Deus nos dá a sabedoria sem lançar em rosto. Né? Eu lembro bem de um versículo bíblico lá em Jó, se eu não me engano, 36:5, que diz assim, que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. Né? Então veja, a sua sabedoria, a sua grandeza é para nós importante, mas é melhor entendermos que Ele não despreza ninguém. Portanto, Ele dá de acordo com a nossa necessidade, né? E com o nosso pedido. A sabedoria está reservada para os retos. Quem são os retos? Aqueles que se desviam do mal. Né? A sabedoria é para os que temem ao Senhor, claro, né? Não para os que são sábios aos seus próprios olhos. E, como já falamos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Já refletimos sobre a santidade de Deus e, portanto, quando o homem pecaminoso, né, encontra Deus, ele fica apavorado, mas ao encontrar a graça e o perdão de Deus, esse temor, que seria só um apavoramento, se transforma então em reverência. Né? Agora é um profundo respeito, mas por alguém de quem a gente não tem medo, mas que ama. Ama porque por ele fomos amados primeiro. Né? O temor do Senhor é, portanto, o ponto de partida para uma vida sábia. E é o temor de Deus que destranca alguns segredos para nós. Tem coisas que nós só podemos entender temendo a Deus. Né? E é claro que na vida aí fora, as pessoas buscam conhecimento para terem determinados entendimentos, discernimentos e tal, mas há coisas que não é possível encontrar apenas na academia. Portanto, há coisas que a ciência não é capaz de explicar, e aí nós precisamos buscar outra forma de conhecimento, que é o conhecimento do Senhor. O temor do Senhor em Provérbios tem as seguintes características. Né? Valoriza e busca a sabedoria, conhece a Deus, humilde diante dele, obedece a palavra dele. Né? Quem tem o temor do Senhor obedece a sua palavra, detesta o pecado e respeita as autoridades constituídas. E eu quero refletir um pouquinho sobre isso, né? Porque, infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, onde há, né, ideias as mais diversas, há aquelas pessoas que insistem no desrespeito à autoridade constituída. Eu não sou obrigado a concordar com a autoridade, quem quer que seja, não sou obrigado a crer no que ela acredita e nem a esposar as mesmas ideias que a autoridade tem. Mas eu tenho o dever de respeitá-lo. Infelizmente, chegou a um ponto, né, onde esse não entendimento dessa palavra de Deus, baseada aqui em Provérbios 24, versículos 21 e 22, né,
Isso leva os indivíduos ao seguinte: quando é eleito alguém que eu não gosto, que eu não admiro, que é do partido que eu não tenho admiração, o que eu acabo fazendo? Eu acabo torcendo para que tudo dê errado, para que essa pessoa se dê mal e tal, não entendendo que o mal que acontece a ela como autoridade pode acontecer comigo também, que estou abaixo da autoridade dele, né? Então, se foi eleito um governante e eu não gosto desse governante e eu torço para que todos os planos dele dêem errado, significa que eu também serei extremamente prejudicado, né? Então, eu preciso pensar, mas eu preciso pensar com sabedoria. Eu preciso pensar com entendimento. E mesmo que foi alguém que eu não goste, eu tenho que entender o seguinte: ele foi escolhido por nós, ou pela maioria, nomeado por Deus, e, portanto, tem que ser respeitado e por mim considerado. E eu tenho que torcer para o sucesso dos planos econômicos, o sucesso das ideias implantadas, né? O sucesso da gestão. Para quê? Para que nós tenhamos esse sucesso. Nós não podemos pensar no coletivo como se fosse o eu e o meu prazer. O coletivo, a coletividade, tem o direito de se sair bem, ou pelo menos esse deve ser o meu pensamento. Portanto, é meu dever respeitar quem quer que seja, de qual lado esteja, ou se não estiver de lado nenhum, mas se for eleito pelo povo, né, eu preciso aprender a respeitar também. Isso não é só base da democracia, isso é mais do que isso, é a orientação dada pela Bíblia. Resultados do temor do Senhor. Então, quem teme ao Senhor experimenta as seguintes bênçãos, né? Ele adquire sabedoria, adquire segurança e tranquilidade. Também traz como resultado entendimento, justiça, juízo e equidade. Como nós já falamos, traz vida prolongada. E é bom entender vida prolongada aqui, não é que todo mundo que teme ao Senhor vai viver 100 anos. É que vai viver mais do que viveria sem o temor do Senhor. Traz o livramento do mal, traz prosperidade e honra. Não sofre as consequências da perdição e muito menos não sofre inquietações, né? Por outro lado, essas inquietações aqui é bom a gente refletir no fato de que tem gente, né, que enriqueceu ilicitamente, né, e a toda hora está preocupada aí se vai ser denunciado, né, se a Polícia Federal vai bater na sua porta, se a Receita vai estar no pé dele, né? Então, outras e outras inquietações mais diversas. Eu preciso estar sempre subornando alguém para se manter. Não é esse o caso de quem usa da sabedoria, né? A riqueza que vem do Senhor, né? As bênçãos que vêm do Senhor é que enriquecem e não acrescentam dores. E que o enriquecimento não necessariamente é sempre a junção do metal, né, oferecido pelo Deus Mamon. Às vezes a riqueza tem outras definições e outros entendimentos também. Por isso que quem teme ao Senhor e tem a verdadeira sabedoria não precisa estar inquieto, porque entende do cuidado de Deus para com a gente. E entendemos que a sabedoria... quem tem sabedoria tem sempre uma mente aberta, ao contrário de quem tem a cabeça dura, né? O que quer dizer isso? Ora, mente aberta está sempre disposto a aprender. E eu preciso entender também que quem pensa ao contrário de mim, né, pode ser uma pessoa inteligente, né? É, às vezes, uma pessoa inteligente. Muitas vezes é uma pessoa inteligente. E que não é o fato dela pensar o contrário, dela ter uma ideologia contrária à minha, que isso inferioriza a pessoa. Muito pelo contrário. Eu preciso ter a mente aberta o suficiente para me sentar com essa pessoa e absorver dela conceitos importantes que ela pode transmitir para mim, tá? Por outro lado, é preciso entendermos o seguinte, né? Que o texto de Provérbios nos fala que tanto a sabedoria quanto a loucura
elas oferecem banquete para as pessoas. Está lá no capítulo 9 de Provérbios, dos versículos 1 a 6 e depois dos versículos 13 ao 18. A sabedoria dá um banquete que vai te fazer o bem. E a loucura também oferece um banquete que vai levar os tolos para a ruína, né? O importante é que ambas oferecem comida, porque é comida que o ser humano gosta, né? Todo mundo trabalha objetivando o pão. Todo mundo gosta de um bom churrasco, ou de os que não são, os que são vegetarianos ou veganos, gostam de uma comida gostosa, né? Bem feita, de um modo diferente. Então, por isso que a sabedoria e a loucura oferecem os seus pratos, e cada um come o que achar que é conveniente, não é? Nós não vamos aqui descrever sobre o que são as pessoas cabeças duras e os que são as pessoas mente aberta, mas a gente pode entender aqui rapidamente o seguinte, né? O cabeça dura, ele tem a hipertrofia do eu, ele é o centro de tudo, ele se julga dono da verdade. Quando ele se torna líder, ele se torna ditador, não aceita críticas, tem dificuldade de ouvir conselhos, vingativo e guarda rancor, zomba do que não entende, usa sempre de insulto ou de humilhação, é intolerante e nunca reconhece o seu fracasso. Por outro lado, quem tem a mente aberta, né, que é o inverso disso, né, ouve e observa com atenção, está sempre disposto a aprender, mesmo que ele já saiba bastante, ele não sabe tudo, né? Aceita conselhos e repreensões, analisa os fatos antes de tomar alguma posição, prefere ser guiado pela sabedoria em lugar dos impulsos, né? Então pensa muito, aquela ideia de respirar um pouco antes, de pensar um pouco antes de tomar uma atitude imediata, né? Cuida melhor até da sua saúde e não se entrega aos vícios de uma maneira geral, não alimenta ódio, rancor, sabe perdoar, né? Isso faz bem realmente para a saúde, e esse é agir com sabedoria. Leva a vida a sério com responsabilidade e empenha-se em andar por caminhos verdadeiros. Finalmente, você pode perguntar, onde estão os sábios para que eu ande com eles? E aí o autor aqui da nossa lição nos apresenta a resposta. Ande com o livro de Provérbios, conforme Provérbios, capítulo 13, e versículo 20. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aplicar esses entendimentos e esses conselhos à nossa vida e possamos agir com verdadeira sabedoria e buscar cada vez mais essa sabedoria para nos tornarmos reconhecidamente sábios, e que essa sabedoria não seja para a nossa glória, mas para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.